Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje nós estamos falando sobre a importância da mulher na história do Brasil. Estou aqui com a professora Eliane Navarro, que é professora de Ciências Econômicas da PUC Campinas. Professora, a gente estava falando sobre a questão das mulheres, né, o papel delas e dos números que a gente apresenta aqui, né, que muitas vezes até as pessoas não admitem ter ela como cargo de chefia, né? Estava falando muito bem isso no segundo bloco do programa. Mas no Brasil, o percentual de empresas com pelo menos aí, uma mulher em cargos de liderança é de 93% em 2019. Um salto considerável em relação aos 61% no ano passado, segundo a última edição da International Business Report, a IBR. Isso é um passo importantíssimo, a senhora acha ou não? Bem, eu até faria uma brincadeira em relação à formulação da pergunta, né? Pelo menos uma mulher, né? Eu acho isso, assim, fantástico, né? Então, e não é 100%. Então, se a gente for pensar que nós não temos ainda 100% das empresas com pelo menos uma mulher, isso já mostra que é um quadro extremamente machista e retoma aquilo que nós falávamos no bloco anterior, né? É muito difícil que a mulher chegue nesse cargo, principalmente se for um cargo muito elevado e tudo, há uma dificuldade. Claro que consegue-se, mas é como se a gente falasse, nossa, tem uma mulher, é quase alguém a ser estudado, como que ela conseguiu, né? Poderosa e etc, etc. E ninguém fala isso de um homem, né? Quando consegue um cargo de chefia. Sim. Mas, de fato, é um avanço considerável em relação aos 61% do ano anterior, né? Se a gente for pensar, olha, agora temos mais mulheres. E aí, tem questões que a gente pode também pensar em relação a essa questão da mulher estar começando a conseguir alguns cargos de chefias. E aí eu faria uma provocação em relação à própria dinâmica de mercado de trabalho. Muitas vezes, a mulher, ela recebe um salário menor, por razões das mais diversas possíveis, que a gente pode até pensar um pouco nisso, né? Discutir um pouco mais sobre isso. Mas as causas, né, dessa redução do salário mais baixo. Mas quando a gente imagina que é possível você ter uma mulher ganhando em torno de 20% a menos, muitas vezes por razões diversas ou por próprias situações de cargos e salários, é possível você elevar a mulher a um cargo de chefia, mas não necessariamente equiparando salários. Então, muitas vezes, atrás disso daí, teria que abrir melhor esses números, ver o quanto não tem uma redução de custos envolvidas nessa estratégia de ter mais mulheres no mercado de trabalho ou ter mais mulheres exercendo alguns cargos que antes eram exercidos por homens. Que mudança que está por detrás disso daí, então, né? Tá, até aí nesse seguinte, por que o salário é menor? Por que o salário é menor? Porque naturalmente, as mulheres acabam ocupando espaços de menor produtividade. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você for pensar segmentos da atividade econômica, vamos pensar setor de serviços, comércio, muitas vezes é a mulher que ocupa. Quando você vai pensar em setores industriais, tecnológicos, etc., esses espaços são mais ocupados por homens. Um CEO, por exemplo. Um CEO acaba sendo homem. Quando você pensa uma direção numa determinada empresa, no ramo de venda, aí acaba sendo uma mulher. Comparativamente, esses salários em cargos de chefias, eles são mais baixos, eles são diferentes, porque tem a ver com o segmento da atividade econômica que está incorporando esse trabalhador. Então, a mulher, ela acaba, dentro dessa lógica, ela acaba sendo selecionada para determinados cargos que, vamos dizer, não é que os homens não aceitariam, mas eles acabam sendo, é como se, de novo, você reproduzisse que determinadas ocupações podem ser preenchidas por mulheres, determinados segmentos e outros para homem. Bom, alguns especialistas dizem, até estou lendo aqui alguns dados, que a autoconfiança das próprias mulheres no ambiente profissional, professora, geralmente é mais baixa do que a dos homens. Também acaba se tornando aí um empecilho para a ascensão de muitas delas. A senhora acredita isso? Isso é verdade? Olha, eu acho que pode ser verdade.
Pode ser, é difícil porque é um espaço onde você está muito mais vulnerável do que um homem, por conta de alguns aspectos que nós já tínhamos falado antes, né? Eu acho que e aí, quando eu falo acho, é porque realmente é uma questão de feeling, né? De sentimento mesmo. A mulher, nesse espaço concorrencial, ela pode ser muito mais assediada. Né, assediada de uma forma que não necessariamente os seus atributos de conhecimento e tal, que vão estar sendo levados em conta, mas vão levar em conta, olha, ela é mulher, ela talvez não seja capaz. Então, eu acho que esse machismo ele é muito forte. Então, isso acaba colocando um pouco uma dificuldade para a preservação desse espaço profissional. Então, é muito comum, assim, reuniões, você está falando alguma coisa e de repente o homem chega e fala o que ela quis dizer, é como se reproduzisse a fala que a mulher acabou de fazer naquele momento. Isso é uma forma de assédio. E tentando diminuir ou tirar aquele potencial competitivo daquela mulher. Então ela tem que ser duplamente forte para passar por cima de determinadas ações machistas e conseguir preservar o seu espaço concorrencial. Isso muitas vezes pode gerar uma certa insegurança e dificultar espaços onde você não tem concorrências com homem, né? Eu acho que o espaço concorrencial deve ser diferente. Locais onde existam mais mulheres deve ser um pouco diferente do que quando você está concorrendo diretamente ali com um homem. Mas teria que se fazer mais pesquisas, olhar melhor para poder aferir até que ponto isso pode ser uma insegurança ou, de fato, ações tão fortemente de assédio que mascaram e vira novamente contra a mulher e parece que é ela que está insegura, mas, na verdade, ela tem o assédio moral por ser mulher. E qual o cenário que você enxerga hoje para a mulher no mercado de trabalho? Olha, eu acho que tem 2 cenários possíveis aí, né? Eu falo que todas as vezes que a mulher buscou ter muitos direitos no mercado de trabalho, e aí lá no início do programa nós falamos um pouco sobre isso, né? Muitas batalhas por direitos iguais, direito à maternidade, né? A licença maternidade, etc, etc. De alguma forma ela perdeu espaço nesse mercado de trabalho. Por quê? Porque fala, não vou contratar uma mulher, porque vou ter que dar uma licença para ela, etc, etc. Então, nesse momento em que ela conquistou os direitos, ela perdeu espaço. Eu diria que no momento em que ela está começando a perder direitos, novamente, ela vai conquistar espaços. Aí você vai falar, é louca essa professora, do que ela está falando? Como é que se dá isso? Quando você tem uma questão aí, uma fala do atual presidente, que as mulheres deveriam ganhar menos porque elas engravidam, o que tem por detrás dessa fala? Olha, mulher tem que, como existe um risco aí, ela vai ter que tirar a isonomia. Isso é uma perda de direito, né? Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de quem aloca, de quem contrata, é melhor contratar uma mulher, porque vai ser uma mão de obra mais barata. Lembra lá do início dos anos 20, por que tinha tanta mulher trabalhando nas fábricas têxteis e tudo mais? Porque você não tinha equiparação, era mais barato contratar mulher. Então, ela tem mais espaço no mercado de trabalho, só que precarizada. A gente pode então, é uma situação, né? Dentro dessa lógica aí, é uma loucura, sim, né? Mas o mercado de trabalho é que... Tanto é que está sendo cada vez contratado mais mulheres, em especial para as atividades mais básicas. Mão de obra mesmo. Até a gente pode ver isso daí, né? A gente pode levar aqui um pouco a história na questão quando você viu as guerras, né? Quando existiam as grandes guerras, sim, quem ia para o mercado, né, de trabalho realmente, sim, a mão de obra mesmo, até na metalúrgica, era a mulher. É mulher e ela é capaz de construção civil, não existe uma incapacidade física de trabalho, né? E hoje, principalmente, não se requer tanta força para o trabalho como já foi no passado. Então, nesse caso, se você constrói
uma possibilidade ou desconstrói a igualdade de direitos e constrói uma possibilidade de contratação mais barata, você vai contratar mais mulheres. Mulheres, crianças, você tem aí um desrespeito completo a qualquer proteção trabalhista. Todas as conquistas do passado estão sendo perdidas ou estão sendo revistas, mas aí você pergunta como é que fica o mercado de trabalho para a mulher? Eu acho que vai ter mais contratação de mulher. Eu, recentemente, lá na PUC, lá no Observatório da PUC, nós fizemos um estudo sobre mulheres. Nos últimos 10 anos, 70% das contratações foram de mulheres. Muito mais mulheres no fluxo de contratação. Então, na região metropolitana de Campinas, nós saímos de uma situação, de uma participação de 41% de mulheres no estoque de empregadas para 44%. É uma mudança, 3 pontos percentuais, é uma mudança grande. Sem dúvida. Bom, até mudando um pouquinho de assunto, que está muito interessante essa questão, né, que a gente pode entender de um outro lado, né? Isso é muito interessante, professor. Eu não tinha imaginado isso daí, né? De parar e pensar, olha, por causa do salário ser mais em conta, que na verdade não deveria, mas acaba se contratando mais por uma questão até econômica da empresa. Custo, Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do feminismo. O que é isso? O que tanto se discute em relação a isso e fica muito, às vezes, vago? Fica vago, né? E é vago, é complexo, é uma discussão cercada de preconceitos também, porque as pessoas não sabem, e aí volta um pouco o que são essas feministas, o que elas estão querendo, querem destruir a família. Então, assim, eu acho que é uma discussão muito complexa, mas o que é o feminismo, de alguma forma? É entender que homens e mulheres são diferentes. São diferentes por conta da sua posição na sociedade, na estrutura da família e tudo mais. E o que é o feminismo? É entender que a mulher tem direitos civis e respeitando a sua natureza feminina. O que significa isso? A mulher tem o direito à maternidade, a mulher tem o direito a votar, tem o direito a se divorciar, ela tem o direito de ser mulher. Ela não precisa necessariamente, ela não quer o espaço do homem, ela quer ser entendida como mulher nessa sociedade. Então, o feminismo foi um movimento que buscou levantar todas essas bandeiras no sentido de reconhecer o direito das mulheres serem mulheres. O que acontece, às vezes, com o feminismo? É identificado como sendo, eu quero agir como homem. Não, eu não quero agir como homem, eu quero ter os mesmos direitos que o homem tem, dirigir o carro, comprar um apartamento. Lembra que a gente estava falando? Eu não sou a propriedade de um homem, eu sou uma mulher que tem o direito a ser cidadã. Então, a maior parte dos direitos que se tem hoje na sociedade, dos direitos civis que se tem hoje na sociedade, foi graças às lutas feministas. E por que são feministas? Porque estão buscando entender o direito das mulheres nessa sociedade que durante muito tempo foi visto como uma propriedade do marido. Entendi. Bom, esse é o programa Ação Nacional e a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já.